Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta 14ª semana do tempo comum. Hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, hoje é a nossa Páscoa semanal. Celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Você se lembra como nós na meditação da festa de São Tomé, nós falávamos daquele 8º dia em que Jesus apareceu de novo no meio dos seus discípulos. 8 dias depois de ter aparecido pela primeira vez. A primeira vez foi no primeiro dia da semana, esse dia que hoje nós chamamos de domingo. Domingo, portanto, dia da ressurreição do Senhor. Domingo, dia da comunidade que se reúne. E nós dizíamos como naquele domingo Jesus vai dizer para Tomé que serão felizes todos aqueles que crerão sem terem visto. Minha amiga, meu amigo, hoje é o dia de experimentar a nossa felicidade de Jesus presente no meio das nossas comunidades, partindo conosco a sua palavra, partilhando conosco o seu pão, fazendo-nos comensais, convidados, convidadas de sua mesa, dividindo conosco a sua vida. Víamos nessa semana como Jesus muitas vezes foi criticado porque se sentou com pecadores, com publicanos. Nós também somos pecadores, nós também somos limitadas e limitados no nosso modo de ser, mas Jesus não nos exclui do seu convívio. Ao contrário, Ele nos convida e diremos em cada celebração da Eucaristia deste domingo: felizes os convidados, as convidadas para a ceia do Senhor. Nós queremos ouvir aquela palavra que Ele tem para nos dizer, dizendo para Ele: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, de que entreis em minha morada, mas dizer só uma palavra e eu serei salvo. O Senhor hoje quer nos dirigir uma palavra. A palavra de hoje nós vamos encontrá-la entre tantos outros textos que a liturgia nos oferece na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura, mas no texto do Evangelho temos o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12 e depois de 12, ou de 17 a 20. Na semana passada nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, transferida do dia 29 de junho. Então nós não lemos o capítulo 9, a partir do versículo 52 do Evangelho de Lucas. Então é necessário dar um passozinho atrás para lembrar essa mudança que vai acontecer no Evangelho de Lucas. A partir do capítulo 9, 52, o Evangelho é todo concebido como uma viagem que Jesus faz para Jerusalém, tendo-se avizinhado os dias em que ele seria elevado. Essa palavra aqui em Lucas significaria tanto a ascensão de Jesus aos céus, como também a sua morte. Então Jesus agora está caminhando para Jerusalém, caminha para a sua cidade com seus discípulos. E o que é que Jesus fez? Jesus, caminhando para Jerusalém, mandou seus discípulos prepararem para ele um pouso no território dos samaritanos. Os samaritanos, como nós sabemos do Evangelho de João, no capítulo 4, pelas nossas leituras, quando ele se encontra com a samaritana, a gente sabe que havia uma inimizade entre esses dois povos. E os samaritanos, sabendo que Jesus estava indo para Jerusalém, para o templo de Jerusalém, e os samaritanos acreditavam que o lugar do verdadeiro templo era o monte que eles têm na terra deles, o Monte Garizim. Até hoje existem samaritanos e eles continuam acreditando a mesma coisa. Então Jesus, sabendo disso, manda pessoas que vão preparar as coisas, e seus discípulos preparar a sua chegada naquele lugar, e os samaritanos, sabendo que eles estavam indo para Jerusalém, negam a hospitalidade, negam a acolhida para Jesus. 2 dos discípulos de Jesus, chamados Boanerges, era o apelido dele, que significa filhos do trovão, que eram Tiago e João, eles disseram: Senhor, quer que mande fogo do céu? Jesus os repreendeu e disse: vamos adiante para outro lugar. Jesus não quer ser acolhido de qualquer forma, de qualquer jeito, na força, como a gente costuma dizer, na raça e na pirraça. Então Jesus vai adiante. É interessante notar que ali Jesus disse que mandou seus discípulos, enviou mensageiros. Mensageiros, na palavra grega que nós encontramos ali, está angeloi. Angeloi é a mesma palavra que a gente... Angelos é a mesma palavra que a gente usa para traduzir anjo. Talvez você conheça alguma pessoa que se chame Ângelo ou que se chame Ângela. É o mesmo nome latinizado, Angelus, que significa anjo.
Angelos, em grego, mensageiro. Então, eles vão como mensageiros, esses anjos que Jesus manda em sua frente para preparar o caminho. Eles foram refutados. Aliás, a gente sabe do livro do Gênesis que quando Abraão recebe anjos, mensageiros, enviados, embaixadores em sua casa, eles pensou que era simples hóspedes, estava recebendo anjos, mensageiros divinos. Bem, esse era o cenário. Hoje o que é que nós encontramos? Bom, Jesus experimentou na sua carne ter sido rejeitado. Ele não foi acolhido. Ora, quando a gente não é acolhido, quando a gente é rejeitado, quando alguém não valoriza muito o que a gente é, o que a gente faz, qual é a nossa tendência? Nossa tendência é aquela dos Boanerges, os filhos do trovão. Querem mandar fogo do céu, descarregar toda a nossa raiva, toda a nossa ira em cima das pessoas. Essa é uma tendência. A outra pode ser recuar. Recuar e não querer fazer mais nada, fazer como a gente costuma dizer, como fez Pôncio Pilatos, lavar as mãos, deixar tudo continuar andando. Jesus tem essa experiência, digamos assim, negativa, fez uma experiência negativa de não ter sido acolhido, de os seus mensageiros não terem sido aceitos quando foram preparar um lugar para ele ser hospedado entre os samaritanos. Ele decidiu, vamos mais adiante. E aí, terminou tudo daquele jeito? Ouçamos o evangelho de hoje. Aqui temos dizendo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2. Aqui acresce no texto a palavra discípulos, que no original nós não lemos, que ele enviou outros 72. Outros 72, como ele já tinha falado que os discípulos ele tinha enviado mensageiros, ou seja, Jesus continua mandando mensageiros, 72 agora, angeloi, como 72 anjos, 72 embaixadores, 72 portadores de uma notícia. O escritor antigo Eusébio de Cesareia chega mesmo a fazer a nota dos nomes desses 72. Chega a nomear, dizer quem eram eles. Se fosse se aplicar uma técnica da numeração aqui, a gente ia dizer 72 dividido por 12, que é o número das tribos de Israel. A gente tem o número 6. O número 6, a gente sabe que é o número que fala do homem, o homem que foi criado no 6º dia. Quase que aqui a gente está dizendo que esses angeloi, que esses anjos, que esses mensageiros, que são 72, são homens. Os homens são enviados por Jesus como anjos, como seus mensageiros. Cada ser humano, é mandado como seu mensageiro. Quando se lê a Bíblia, o livro do Gênesis, no capítulo 10, se fala que depois do dilúvio, depois que se passou pelo dilúvio, e o dilúvio é, para nós, uma leitura, São Pedro dizia isso, via no dilúvio a imagem do batismo. Então, quer dizer que o batismo, depois do batismo, como é que se apresenta a nova humanidade. Mas lá no livro do Gênesis, depois do dilúvio, o que é que aconteceu? Se vê que a humanidade não ficou parada. A humanidade proliferou a partir da família de Moisés. A partir dos 8 que foram salvos naquela arca, a terra foi repovoada e repopulada. E vai citando quais foram as nações que são oriundas daqueles filhos da família de Noé. E chega-se ao número de 72 nações. 72. Então, 72 discípulos equivale a dizer, na mentalidade do Evangelho de Lucas, que os mensageiros são enviados por Jesus, não apenas aqueles povoados ali da Samaria, da redondeza, mas a todos os povos da terra. Todo ser humano, todo homem tem uma vocação naturalmente missionária de enviado. Em qualquer lugar da face da terra onde nós nos encontramos, ali nós devemos estar como aquilo que nós somos, enviados por Jesus. Por que é que se manda 2 a 2? Deuteronômio fala no capítulo 19 que diante de um juízo há necessidade de 2 testemunhas. 2 testemunhas confirmam uma versão dos fatos. Servem para atestar que uma mensagem que alguém
está dizendo não é contraditória, ela seja verdadeira. Então, o discípulo é enviado, mas ele é enviado como testemunha, como alguém que conhece fatos e que dá esses fatos a conhecer. Então, em toda cidade onde Jesus ia, ele mandava esses mensageiros, 2 a 2. Jesus também quer entrar em todas as nossas cidades, em todos os nossos lugares, e ele nos manda como seus embaixadores, nos manda à sua frente para preparar o caminho. Quando a gente fala de preparar o caminho, como não nos lembrar de João Batista? A própria Bíblia fala da vocação de João Batista, dizendo que ele é: mandarei o meu mensageiro, angelos. É por isso que muitas refigurações, representações na pintura de São João Batista, sobretudo na igreja oriental, aparece João como com asas, não é? Porque os anjos sempre foram pensados e interpretados como seres que têm asa, justamente porque com asas voa, vai mais rápido. Então, essa representação de que é um mensageiro que tem essa mobilidade. E esses seres celestes eram pensados como esses seres com essa asa. Então, aqui a gente vê preparar o caminho, como João Batista o fez. Essa também é a missão desses mensageiros que Jesus envia 2 a 2 em cada lugar onde ele deve ir, em cada coração que ele deve chegar. Primeiro chego eu, primeiro chega você, que devemos bater numa porta de um coração, preparar, dispor os ânimos para que Jesus seja acolhido. Jesus também dizia uma coisa para eles: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então a gente viu que Jesus foi criativo, Jesus viu a necessidade, continuou mandando missionários enviados em seu nome, mas ele nota que a messe ainda é grande. E quando notamos nós também que a messe é grande, o que é que a gente faz? Não basta recorrer à criatividade da gente, precisamos recorrer ao próprio Jesus, ao próprio Deus. Ele diz: pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Jesus também alerta esses seus enviados, como ele já tinha experimentado na carne a dificuldade. Ele diz: eu envio vocês como cordeiros para o meio de lobos. Não pensemos que vai ser tudo fácil. Agora ele diz: não leveis nem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Ora, se sabe que está mandando como ovelhas no meio de lobos, cordeiros no meio de lobo, mas olha como ele dispõe as pessoas para a confiança. Diz para não levar nada, não levar sacola, não levar sandália. Ou seja, esperar ser acolhido onde se vai. Acreditar na bondade que vai estar presente naquele lugar onde se vai. Também alerta para não perder tempo, não cumprimenteis ninguém pelo caminho, né? Não se perder em conversas desnecessárias. Em qualquer casa em que entrardes, dizei: a paz esteja nesta casa. Minha amiga, meu amigo, eu estou entrando também na sua casa, no seu ambiente, no seu coração. E o que eu quero desejar para você neste domingo é justamente isso. Paz, paz para você, a abundância dos dons de Deus. Jesus disse: se ali naquela casa morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ela. E se não, ela voltará para vós. Não devemos ter medo de oferecer a paz, não devemos ter medo de oferecer aquilo que é bom. No máximo, aquilo tornará para nós, se não fizer aquele efeito que nós desejamos na vida daqueles a quem nós a desejamos. Jesus também alerta aos enviados para permanecerem na mesma casa, comer, beber do que tiver, porque quem trabalha é digno de ser também recompensado. Mas alerta, não podem andar passando de casa em casa procurando um lugar melhor, e quando entrar numa cidade que for bem recebido, eles ali devem comer do que for servido. Mas não deve perder de vista para que é que são mandados. Curai os doentes que nela houver, e dizei sobretudo isso ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus, que é Jesus mesmo, ele está próximo, ele continua aqui, pertinho de nós. Mas Jesus também alerta: quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudiremos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Se evita o contato, se evita ficar com a poeira daquela rejeição nos pés, mas sempre dizendo às pessoas: o reino está presente. E ali, quando o reino está presente, é possível mudança, é possível reconciliação. Na palavra de Jesus também lemos: eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade.
Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: é o retorno. Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. E Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegre, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Descobrir qual é a verdadeira alegria do missionário. Não está naquilo que a gente faz, não está naquilo que a gente diz, não está nos grandes sinais que podem ser operados. A grande alegria é esta: ter o nosso nome inscrito no coração de Deus. Saber que a nossa existência, a nossa vida está garantida na presença do Senhor. Que possamos nesse domingo viver essa alegria da certeza de que nosso nome está no coração de Deus. Feliz domingo para você, minha amiga, meu amigo. Abençoada Páscoa semanal. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta 14ª semana do tempo comum. Hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor.